acontecimento é que realmente poucas vezes se fala do estado de saúde dos adventistas. E esta manhã eu queria partilhar convosco algo que nos é particularmente querido. É o facto de nós termos uma missão a cumprir e para cumprirmos essa missão importa que gozemos de um bom estado de saúde. Perguntar o que é ter saúde pode parecer assim conversa fiada. Mas a verdade é que nós temos uma promessa de que se fôssemos capazes ou formos capazes de cumprir com algumas regras, alguns princípios, digamos, com um estilo de vida, os nossos dias na Terra podem ser prolongados. E dias na Terra prolongados com qualidade, ainda melhor para que a missão possa ser cumprida. Então, quando me foi lançado o desafio de estar convosco esta manhã, eu achei que seria interessante falar-vos, embora possa parecer maçudo a determinada altura, porque vão ver muitos gráficos, mas achei que era engraçado trazer-vos à percepção do que é realmente o estado de saúde de uma comunidade adventista, e aquilo que eu vou falar é exclusivo, ou quase exclusivamente, de adventistas. Não tem nada a ver com pessoas que não sejam adventistas. Naquilo que é considerado o Adventist Health Study 2, porque houve já o número 1, já demos um salto em frente, passámos para o 2. E os resultados saíram há relativamente pouco tempo. E são surpreendentes, sabem? É que, teoricamente, estávamos à espera que os adventistas do sétimo dia fossem pessoas que vendessem saúde. Muita saúde. E vamos descobrir que realmente os adventistas estão muito divididos naquilo que diz respeito à saúde. Este estudo tem uma amostra de 96 mil pessoas. Portanto, não é um estudo careta. Envolve 96 mil adventistas, entre os 30 e os 112 anos. E, maioritariamente, são pessoas de raça branca e negra, 25% são de raça negra, homens e mulheres considerados como vivendo livremente, não sujeitos a um regime ditatorial que os obriga a fazer as coisas segundo um determinado modelo. E os que assistiram à preleção de ontem à noite, se estiveram bem atentos aos números, devem ter ficado preocupados com o estado de saúde dos nossos pastores, das esposas dos nossos pastores e dos filhos dos nossos pastores. Eu fiquei espantado com aqueles números. E não são, como vos digo, números de meia dúzia de pessoas. Envolvem muita gente. Este estudo envolve 96 mil pessoas em algumas das áreas. Cerca de metade, e começa aqui a surpresa, eu estava à espera que os adventistas fossem todos pró-vegetarianos, cerca de metade deles são vegetarianos. E os que comem carne tendem a não comer muita. E por isso eles são incorporados num grupo que é chamado parcialmente vegetarianos ou semi-vegetarianos. Sempre que aparecer a referência semi-vegetariano, significa que são pessoas que comem pouca carne e que comem pouquíssima ou nenhuma carne bovina, nenhuma suína, e fazem opções por carne de aves. E este é que é o critério para serem chamados semi-vegetarianos ou parcialmente vegetarianos. É reconhecido, por outro lado, que os adventistas são um grupo que tem uma experiência favorável em relação a doenças crónicas. Quer isto dizer que os adventistas são pessoas que têm, em relação à população geral, menos doenças crónicas. Supostamente mais saudáveis. Bom, este estudo, que envolve 96 mil pessoas, tem várias vertentes. Aqui só estão os nomes, não se preocupem em não perceber alguns dos nomes, claro, algumas dos textos, claro estão. É só para vos dar uma amostra de alguns dos muitos estudos que estão por trás
deste estudo da população adventista. Não é só pegar os adventistas e dizer, estudámos isto. Não, estudámos muitas coisas em relação à população adventista. E um deles é este. Vamos falar sobre uns 9, rapidamente, para não vos maçar com muitos números, mas quando é feita a comparação em diferentes tipos de dietas vegetarianas e não vegetarianas, eu que pergunto o quê? Diferentes tipos de dietas vegetarianas, então não há uma dieta vegetariana? Há diferentes tipos de dietas vegetarianas? A resposta é sim. E os não vegetarianos? Se formos falar só no que diz respeito aos nutrientes da dieta vegetariana, nós verificamos coisas muito interessantes. Imaginem que aquela linha que está no 0, que é fácil de ver, esta linha diz respeito aos não vegetarianos. Do lado direito está a mais-valia do facto de ser vegetariano. E do lado esquerdo está a menos-valia de ser vegetariano. E aquilo que é possível perceber, e é lógico que os vegetarianos têm mais proteína de soja na sua alimentação, têm mais proteína vegetal, têm mais fibra, mas têm menos EPA e menos DHA. O que é isto? São ômega 3. Ácido linolénico, que é a gordura essencial que o nosso corpo não é capaz de produzir, que o nosso corpo pega e transforma em EPA ou DHA. Menos ômega 3. É engraçado que realmente os vegetarianos mesmo, e depois podem ver pelas cores, os que são vegan, que está a laranja, os que são lacto-vegetarianos, que está no azul, os pesco-vegetarianos, que são aqueles que comem peixe, não comem carne, mas comem peixe, e aqui não está incluído, vejam as diferenças, não estão incluídos os que comem peixe e comem ovos e bebem leite, ou utilizam laticínios. Estamos a falar de pesco-vegetarianos, não utilizam laticínios, não utilizam também ovos. E conseguimos perceber, de certa forma, mas perguntamos, alguma coisa está errada, porque nós sabemos que os alimentos vegetais, muitos deles, se temos mais proteína de soja, supostamente tínhamos os ômega 3. O que é que acontece para não termos tantos ômega 3? Se calhar estamos a fazer alguns erros. Mas eu não queria entrar em análises específicas de coisas, só vos queria dizer isto. Gordura de laticínios os vegetarianos têm muito menos, é natural. Ácidos gordos saturados têm muito menos, gorduras saturadas, gorduras totais também os vegetarianos têm menos. Há alguma lógica aqui. Aquela dos ômega 3 eu não percebo muito bem, aparentemente. Quando vou olhar para as vitaminas, os beta-carotenos, que têm a ver com as vitaminas A, quer na dieta, quer no total, naturalmente que os vegetarianos têm muito mais. Não se esqueçam que aquela linha representa os não vegetarianos. Portanto, os vegetarianos têm claramente mais, vitamina C+, quer na alimentação, quer na dieta total, e vitamina B12, curiosamente, há aquilo que anda para aí fora a dizer, que os vegetarianos têm que ter muita atenção à vitamina B12, porque têm sempre carência. O que os estudos adventistas demonstram é que entre os adventistas não vegetarianos e os adventistas vegetarianos, os vegetarianos, talvez porque façam suplementos, têm melhor B12 que os não vegetarianos. Isto é uma surpresa. Portanto, aqueles que andam sempre com medo da B12, pelos vistos, parece que não precisam ter. Os adventistas não vegetarianos é que se calhar têm que ter preocupação com a B12. É engraçado estas leituras. Bom, quando nós vemos a questão do ferro, os vegetarianos têm menos ferro na sua alimentação. Consegue-se perceber isso? Por causa dos fitatos. Às vezes a absorção do ferro não é muito boa, mas depois tem particularmente a ver com o pão que estão a comer os não vegetarianos. São os tais pormenores que são para ser discutidos noutras alturas. Agora só estamos a fazer uma análise geral. Cálcio. Os vegetarianos têm menos cálcio, quer na dieta, quer no total. Provavelmente porque estão a consumir pouca semente de sésamo. Porque é sabido que uma colher de sobremesa de semente de sésamo tem 200 vezes mais cálcio do que um copo de leite. Algumas coisas estão erradas, se calhar os vegetarianos têm que corrigir algumas coisas. Bom, mas a análise permite-nos perceber que realmente há coisas em que estamos um bocadinho melhores ou que estamos piores quando falamos em vegetarianos e não vegetarianos adventistas. Não se esqueçam. Não estamos a falar com outras comunidades. E quando olhamos
Não é para perceberem, é só para verem esta lista imensa feita por um senhor chamado Joel Fuhrman sobre os alimentos mais ricos em micronutrientes. Porque estamos a falar de nutrientes. Os primeiros alimentos animais são o salmão, o leite magro, o peito de frango e os ovos, com classificações de 2, quando todos os legumes, todos os vegetais, têm classificações de 100, 90, 80, 70. Portanto, quando comparamos uma população vegetariana para uma população não vegetariana, a população vegetariana ganha claramente, independentemente de ser pesco, lacto, ovo, crudívora, seja o que for, ganha em relação à não vegetariana. Quando olhamos para um outro estudo que fala sobre os fatores de risco cardiovascular e a dieta numa amostra de indivíduos de raça não negra, nós vamos buscar, e vejam só a que ponto chega a complexidade de um estudo deste. Há vários fatores de risco cardiovascular. Nós só vamos escolher 4. A obesidade, a hipertensão, a diabetes e a dislipidémia. Em termos práticos, ter o colesterol alto ou baixo, ter os triglicéridos ou triglicerídeos, como quiserem, altos ou baixos. Estes fatores de risco são os únicos que foram estudados nesta amostra que eu vos vou dar. Como é que são os adventistas vegetarianos obesos? Como é que são os adventistas pesco-vegetarianos obesos? E fazer um estudo deste, que envolve 96 mil pessoas, dá muito trabalho. Não se esqueçam que uma das fórmulas que nós utilizamos para avaliar a obesidade é o índice de massa corporal. E, supostamente, as pessoas que estão com um peso normal estão entre 18,5 a 25. Se tiverem mais de 25, já são considerados acima do peso, não são obesos. Têm excesso de peso. Acima dos 30, então já são obesos e depois por aí fora. Tendo em conta isto, não se esqueçam que é de 18 a 25, foi questionado como é que era a população adventista. Os adventistas vegan têm um índice de massa corporal de 23,6, portanto estão no peso normal. Os ovo-lacto-vegetarianos já estão com 25,7, já estão com excesso de peso. Os pesco-vegetarianos estão claramente com excesso de peso. Os semi-vegetarianos, aqueles que comem pouca carne, mas comem, estão com 27. E os não-vegetarianos adventistas têm 28, muito próximo da obesidade. É surpreendente. Quer dizer que entre os veganos e os não-vegetarianos há uma diferença qualquer como 5 kg por metro quadrado. Quando olhamos para as diferenças de peso entre os vegetarianos e os não-vegetarianos, vemos que os veganos são claramente mais magros do que os não-vegetarianos adventistas. Não estamos a falar de lá fora. Eu friso isto muitas vezes, para não haver confusão na nossa cabeça. Estamos a falar só da população adventista, aquela que tem uma missão e que importa viver mais essa missão. Quando nós olhamos para a hipertensão, a diferença entre os não adventistas, os não vegetarianos e os vegetarianos é significativa. São muito mais hipertensos os não vegetarianos do que os veganos. Vejam que os pesco-vegetarianos, parcialmente vegetarianos, desculpa, e os lacto-vegetarianos têm mais hipertensão do que os veganos. Quando falamos em diabetes e na incidência da diabetes, verificamos uma vez mais que os veganos têm menos incidência de diabetes. E agora, o que é curioso é verem, por exemplo, os pesco-vegetarianos. Há pesco-vegetarianos que têm mais diabetes que os não vegetarianos. Portanto, esta amostra tem os limites, menor e mais alto, e determina a média. O facto de ser pesco-vegetariano parece que para alguns pesco-vegetarianos não traz grandes vantagens, porque eles ainda têm valores mais altos do que os não vegetarianos. Aqui começa a entrar um outro aspecto que é o da quantidade
de peixe que as pessoas comem e da quantidade de gordura que as pessoas comem também. Mas menor incidência para mim, claramente, nos véganos. Quando nós olhamos para a diabetes corrigida com o índice de massa corporal, portanto, estamos agora a avaliar a diabetes e a obesidade associada, é outra linha de investigação, ainda assim com uma diferença significativa, os véganos têm muito menos diabetes do que os não vegetarianos adventistas. E mais próximo dos pesco-vegetarianos, mas continua a ter pesco-vegetarianos com valores altos. Olhem a prevalência da diabetes. Curiosamente, aqui os pesco-vegetarianos parecem ganhar, mas é só a aparência. Quando falamos do colesterol, é engraçado que nesta comparação nem aparecem os véganos. Porque supostamente os véganos não têm o colesterol alto. Só utilizam os lacto-vegetarianos, os parcialmente vegetarianos ou semi-vegetarianos e os não vegetarianos. E a diferença é significativa para os lacto-ovo-vegetarianos. E a nossa cabeça começa a fazer muita confusão. Porque quando vamos comparar com o peso, a obesidade, nós verificamos que os véganos estão claramente à frente, nem aparecem na tabela. Mas depois os ovo-lacto-vegetarianos parece que estão um bocadinho melhor que os pesco-vegetarianos. Parece, porque se forem olhar para aquela linha, a diferença é significativa, uma vez mais. Então, como é que é com o bom colesterol? Continua a haver vantagem sobre os não vegetarianos em relação aos vegetarianos? Não, não há vantagem nenhuma. É preferível ser vegetariano de qualquer tipo. Quando nós olhamos para o mesmo valor do bom colesterol associado ao peso, continuamos a encontrar vantagem nos vegetarianos, sejam de qualquer tipo. E quando nós pegamos em indivíduos de raça negra e vamos fazer a comparação, 25% da população eram indivíduos de raça negra, nós vamos encontrar os mesmos resultados. Os vegetarianos sempre à frente dos não vegetarianos. Sempre. Com algumas variações aqui, com os pescos a meterem o pé no meio, mas os véganos sempre à frente. Não aparecem, porque supostamente não têm colesterol alto. Não aparecem véganos, não têm colesterol alto. Diabetes. Não aparecem véganos na raça negra. Mas quando introduzimos a questão do peso, a obesidade, já começamos a ter os véganos, mas mesmo assim estão abaixo de todas as outras. Quando olhamos para um outro estudo, fatores que podem mediar o risco de cancro, e eu espero que nesta altura já estejam a perceber que estamos a falar de um estudo que não foi feito numa semana, tem vários anos de investigação. Neste momento, este estudo dos adventistas, do Estado de Saúde dos Adventistas, é um estudo de referência na comunidade internacional. Aparece este estudo em todos os sítios para poderem comparar. Quando se fala no que diz respeito ao cancro, e vai-se corrigir com o índice de massa corporal, é um estudo muito bem calibrado. O risco de um vegan ter cancro é francamente menor entre os adventistas do que os não vegetarianos. Vejam a diferença, que é muito significativa. Quando nós pensamos naquilo que se chama a proteína C reativa, que é um indicador de inflamação interna no nosso corpo, é um medidor da inflamação, pessoas com uma proteína C reativa alta têm que investigar muito bem o seu estado de saúde, provavelmente terão um problema relacionado com cancro. Não quer dizer que tenha, pode vir a ter, e a probabilidade é elevada. Vejam que os véganos têm um risco muito menor do que os não vegetarianos. Quando falamos desse mesmo valor, a proteína C ajustada com o índice de massa corporal, com a obesidade, porque nós sabemos que a gordura causa inflamação no nosso corpo, é pró-cancerígena, então os véganos continuam à frente. Quando falamos no nível de insulina no corpo dos véganos e dos não véganos, nós continuamos a ver os véganos claramente à frente.
a insulina em excesso é pró-cancerígena. Quando nós corrigimos esta população com o aspecto da obesidade, os véganos continuam à frente. Depois há aqui, mas nós não temos tempo para estar a avaliar cada uma destas alíneas. Quando se fala naquilo que se chama uma proteína que é parecida com a insulina, que está ligada a um gene, e existem 6 proteínas ligadas a este gene. E eu falo-vos esta manhã de 2, esta é a IGF-1. Os véganos estão ligeiramente acima dos não vegetarianos. Parece que existe uma vantagem nos não vegetarianos porque têm menos esta proteína de transporte. Mas eu devo-vos dizer que a leitura correta é os que estão em vantagem são os lacto-vegetarianos, porque têm IGF-1. Portanto, a probabilidade de terem um cancro é muito mais elevada. E essa é a vantagem. Quando nós utilizamos, associado ao peso, os lacto-vegetarianos, mas os pesco-vegetarianos, oferecem um risco maior de cancro do que os não vegetarianos e do que os véganos. Quando nós pegamos na outra proteína, que é a proteína 3, que está sempre presente nos tumores, quanto mais IGF-B3, que é uma proteína de transporte, maior o risco, parece que os vegetarianos estão em desvantagem com os não vegetarianos. E é engraçado, vão ver que é uma das conclusões, não há aparentemente uma grande vantagem entre os não vegetarianos e os vegetarianos no que diz respeito ao cancro. Quando corrigimos com a massa corporal, os não vegetarianos parecem ter vantagem, há explicações para isto, mas quando nós fazemos a pergunta o porquê de um estudo entre os adventistas do 7º dia em relação ao peso e à mortalidade, então chegamos a conclusões terríveis. O estudo dos adventistas que foi feito no primeiro ano, entre 1960 e 2002, dizia que os adventistas magros tendem a seguir uma dieta vegetariana e tendem a seguir um regime de atividade física vigorosa. E eu estou a pensar nos adventistas portugueses a ver se isto coincide. E uma prevalência de fumadores muito baixa, o que quer dizer que há adventistas que fumam. Este foi um estudo que levou 42 anos. E chegaram a conclusões interessantes como estas. A tal diferença entre os véganos e os não vegetarianos era também naquela altura de 5 kg por metro quadrado. Mas verificaram uma outra coisa interessante. É que, à medida que o nosso peso aumentava, o risco de morte era muito elevado e subia de uma forma tremenda. Quando se olhava para a sobrevivência, os magros, quando chegavam à 9ª década de vida, conseguiam viver mais uns anos do que os que não eram magros. As pessoas dizem assim, não compensa viver mais 2 anos, eu prefiro ser gordo do que ser magro. Não se esqueçam que estamos a falar só de uma coisa. Não estamos a falar de todos os outros fatores. Será que o excesso de peso nos idosos constitui um fator de risco? A conclusão no estudo é, entre os 75 e os 99 anos, verificámos que um índice de massa corporal superior a 22 estava associado a uma significativa diminuição da esperança de vida de quase 4 anos entre os homens. E, entre as mulheres, um índice de massa corporal superior a 27, que é muito frequente, significava perder 2 anos de vida naquela margem entre os 75 e os 99 anos. É engraçado perceber que na população negra as coisas acontecem da mesma forma e quando se punha a pergunta, é a obesidade um fator de risco para a morte precoce entre os indivíduos de raça negra, esta diferença ainda é mais significativa. 6 anos nos homens, 6 anos nas mulheres também. Uma diminuição do risco de vida. O risco relacionado com a obesidade
é muito evidente aos 90 anos. Portanto, e aqui eu introduzo um viés de propósito, quando nós vamos buscar populações que não são adventistas e vamos compará-las, verificamos uma coisa impressionante. Um estudo feito em 200.000 mulheres entre os 50 e os 71 anos permite afirmar que mulheres com ligeiro excesso de peso têm um risco de contrair o cancro de 29% superior aos que são vegetarianos. Não. Aos que têm um peso abaixo daquele limite do excesso de peso. Sabemos que os veganos estão entre os 18 e 25. Agora reparem que se as mulheres forem já obesas, o risco sobe para 31%. E se elas tiverem um índice de massa corporal de 31%, o risco é quase 50%. Metade das mulheres obesas vão ter cancro. A Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade diz que 50% da população portuguesa está com pré-obesidade e 14% da população tem obesidade. E entre os adventistas estes valores são sensivelmente iguais, portugueses. Regimes dietéticos e a incidência de todos os cancros numa população de risco. Um estudo que envolveu 285.000 pessoas num ano. Quando se comparou com os adventistas, verificaram que os adventistas, e foram 2.000, quase 3.000 casos de adventistas com cancro, verificaram que o menor número de cancros estava relacionado com o aparelho respiratório. Era lógico. Urinário estava a seguir. O gastrointestinal a seguir. E imaginem de que é que mais morrem os adventistas por cancro. A área genital, próstata, pênis e testículo, e na mulher também a área genital. E isto tem uma explicação daqui à frente, aqui um bocadinho mais à frente, já vos digo. A principal causa de câncer entre as mulheres adventistas tem a ver com o aparelho genital. Quando se perguntava assim a relação de risco ajustada e multivariada entre a associação do regime vegetariano, regimes dietéticos específicos e a incidência de todos os tipos de cancro, verificava-se claramente que os não vegetarianos e os vegetarianos faziam esta diferença. Têm muito menos cancro os não vegetarianos. Têm muito menos cancro os vegetarianos, desculpem. E quando se separava com os pesco-vegetarianos, lacto-vegetarianos, ovo-lacto-vegetarianos, claramente os veganos têm menos cancro. Quando se separava, em vez de ser o total ser para as mulheres, claramente as mulheres têm menos cancro do que as vegetarianas, desculpem, do que os não vegetarianos. E os veganos estão com uma diminuta vantagem em relação aos semi-vegetarianos, por causa dos ômega 3. Quando comparamos os homens também têm menos cancro. Não parece ser tão evidente. E os semi-vegetarianos parecem terem vantagem sobre os veganos. Quando falamos em grau de risco do aparelho digestivo, parece que não há grande vantagem nos regimes vegetarianos. Não há nenhum que tenha vantagem sobre os outros. Mas ser vegan tem vantagem sobre o não vegan. Quando falamos no sistema respiratório, vamos encontrar diferenças. Os veganos têm menos. Mas na população vegetariana, nas diferentes subtipos, os veganos têm vantagem. E vamos encontrando, sistema urinário, é a tal surpresa. Porquê que os veganos têm mais problemas do que os não veganos? E dentro da população vegetariana, porquê que têm vantagem sobre os pesco-vegetarianos e os lacto-vegetarianos? Tem a ver com a alimentação vegetariana ser muito alcalina. E a alcalinidade da urina propicia o desenvolvimento de bactérias, de infecções e de um maior risco inflamatório, e daí ser maior o risco de terem tumores da bexiga e dos órgãos associados. Já no homem, parece não haver uma grande diferença entre os diferentes tipos de regimes vegetarianos. Na mulher, parece não haver grande diferença. Mais importante eram as conclusões. As dietas vegan, estamos a falar de um estudo que envolveu 285.000 pessoas, podem diminuir o risco de incidência de todos os cancros combinados e especificamente o risco de cancro na mulher quando comparados com dietas não vegetarianas. Podem diminuir. Os vegetarianos como grupo, independentemente de serem lacto, serem pesco,
têm o menor risco de contrair qualquer cancro, em especial os do aparelho gastrointestinal. E como sabem, o cancro do cólon, por exemplo, em Portugal, é dos mais prevalecentes. E isto em relação aos comedores de carne. E quando se fala da dieta e da mortalidade, então, quando comparamos o número de mortes entre os vegetarianos e todos os outros grupos, a diferença é tremenda. Vejam que os veganos, 197 mortes, comparado com os não vegetarianos adventistas, que chegam aos 1167 no estudo. Andamos para a frente só para vos mostrar que os vegetarianos tomados em conjunto parecem mostrar uma significativa redução da mortalidade comparativamente com os não vegetarianos. Uma redução de cerca de 12%. As vantagens dos que comem peixe e dos vegan são particularmente significativas nas áreas das mortes renais e diabetes. Mas, por outro lado, os pesco-vegetarianos, mas não os veganos, têm menos doenças isquémicas cardíacas do que os não vegetarianos. Parece estar relacionado com o consumo dos ômega 3. E os veganos e os pesco-vegetarianos conseguem melhores resultados no cômputo geral do que os ovo-lacto-vegetarianos. Regimes dietéticos e mortalidade, o efeito protetor dos vegetarianos parece mais forte e estatisticamente mais robusto nos homens, mas há sugestões de efeito nas mulheres também. Parece haver um efeito protetor. A proteção parece ser maior para os aparelhos cardiovascular, endócrino e renal. E não se identificam ainda diferenças estatisticamente relevantes na mortalidade pelo cancro dentro das dietas vegetarianas. Não se identificam ainda. Conclusões? Os adventistas dispersam-se por uma larga variedade de dietas. E esta palavra dispersam-se incomoda-me. Porquê que os adventistas se dispersam? Cerca de 25% da amostra estudada neste estudo eram indivíduos de raça negra. E permite o estudo afirmar hoje, conclusivamente, que os vegetarianos, portanto, incluindo todos, têm um índice de massa corporal mais baixo. Portanto, somos mais magros. Temos menos casos de hipertensão. Temos menos casos de diabetes. Temos menos níveis de açúcar no sangue. Temos menores níveis de colesterol no sangue. Temos menor proteína C reativa, menor insulina e menos este fator de ligação. E o menor índice de massa corporal nos adventistas está associado a uma mortalidade mais reduzida ao longo da vida. O vegetarianismo está associado com menor mortalidade por todas as causas, por doença cardiovascular, renal e endócrina. Os vegetarianos têm menos cancro, especialmente do aparelho gastrointestinal, do aparelho genital feminino e possivelmente do respiratório. E a maior parte dos fatores de risco associados e do índice de massa corporal mortalidade, a relação entre a obesidade e a morte, são também evidentes nos indivíduos de raça negra. Com isto nós estamos a dizer que o estudo do estado da saúde desta população adventista nos Estados Unidos oferece uma clara evidência de melhor saúde, de poderem viver melhor a missão do que os não vegetarianos. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e toda a árvore em que há fruto ser-vos-á por mantimento. E a minha pergunta é: porquê que há uma dispersão nas dietas vegetarianas entre os adventistas? O modelo dado é este. E agora inventamos pesco-vegetarianos, crudívoros, lacto-vegetarianos, ovo-vegetarianos, mistos. Inventámos uma série de coisas. Aquilo que vos trouxe esta manhã, por muito maçudo que possa ter sido, mostra uma parte da floresta. Só estamos a olhar para este pormenor da floresta que parece muito agradável e simpático. Mas para se perceber a floresta, é preciso olhá-la também no conjunto.
Porque esta floresta imensa da Amazónia tem muitas coisas lá dentro para as quais nós precisamos olhar. Quando olhamos para este estudo, eu só vos falei daquilo que tinha a ver com, praticamente, a alimentação. Não vos falei do exercício, não vos falei do sono, não vos falei da água, do que é que bebem ou não bebem, não vos falei da confiança, não vos falei de nada disso. E o estudo adventista alarga-se a todas estas áreas. Se uma área só, se só parte da floresta, mostra que realmente aqueles que seguem o conselho dado por Deus têm menor risco numa série de coisas, a pergunta que se põe é: porquê que nós não mudamos? E eu gosto muito de citar Schopenhauer. Schopenhauer diz claramente: toda a verdade passa por 3 fases. Numa primeira fase, ela é ridicularizada. E eu lembro-me, e ainda hoje sou muitas vezes ridicularizado por defender o regime vegan. Ou o vegetarianismo, se assim quiserem. Ainda hoje sou ridicularizado. Depois é violentamente atacada. E fui violentamente atacada, e ainda sou, por defender algumas coisas. E por fim, é aceito como evidente. O estudo adventista diz que realmente o modelo de Deus é o modelo correto e certo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. A Igreja Adventista propõe plano de saúde saudável, que toda a gente conhece. Nisso está. Quantos adventistas portugueses cumprem isto, ou respeitam, ou seguem, é uma interrogação que eu tenho. E não sei se algum dia chegarei a ter alguma resposta aqui na Terra. O que eu sei é que somos o que fazemos repetidamente. Por isso o mérito não está na ação, mas no hábito. Viver mais a missão significa eu ter um hábito de vida que me ajude a vivê-la integralmente para que Deus me possa usar para realmente anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. E para mim, quando fazemos tudo o que podemos da nossa parte para termos saúde, então podemos esperar que venham os resultados benéficos e podemos pedir a Deus que abençoe os nossos esforços para a preservação da saúde. Viver mais a missão significa fazermos tudo o que pudermos da nossa parte. E o meu desafio para vós é, perante a evidência de um estudo entre uma população adventista não vegetariana e vegetariana, sendo esmagador em muitas coisas os resultados, é porque é que nós continuamos a inventar os nossos regimes, a inventar formas de viver e estilos de vida que não são compatíveis, ou que não, pelo menos, têm a ver com aquilo que é proposto pela Igreja como Igreja. Eu oro para que Deus vos ajude e nos ajude todos a interiorizar estas verdades, de tal forma que sejamos capazes de fazer mudanças nas nossas vidas.